E aí, meu Prime? E aí, minha Prime? Vamos começar a aprender matemática no estilo Matemática Prime. Essa é a nossa primeira aula de muitas aulas que teremos. E essa é a primeira aula que vai levar você à aprovação. Eu estou começando com o nivelamento de base porque eu preciso que você tenha base. Se você não tiver base de potenciação, radiciação, fatoração, produtos notáveis, eu tenho certeza que você vai ter problemas na frente, também conjuntos numéricos. Então eu preciso que você domine todos esses conteúdos para que a gente possa aprender logaritmo, possa aprender PG, possa aprender trigonometria. Então, sem esses conteúdos, eu não posso iniciar o nosso curso. Então, eu irei iniciar o nosso curso trabalhando com nivelamento de base, potenciação, radiciação, fatoração e produtos notáveis e entrando também nos conjuntos numéricos. Tudo bem? E aí, eu vou te falar uma coisa importante mesmo, presta atenção no que eu vou te falar. As nossas aulas, vou pensar sempre assim, o meu aluno, a minha aluna, ele tem dificuldade com matemática ou não sabe nada de matemática. Pensando nisso, que eu não te conheço pessoalmente, pensando nisso, o que que eu vou te falar? Anote tudo que você vai aprender, do 2 mais 2 até a parte mais complexa que eu vou te ensinar. Tudo bem? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao estilo Matemática Prime e agora sim, vamos evoluir igual Pokémon. Presta atenção em tudo que a gente vai aprender de agora em diante. Vamos lá trabalhar com a nossa potenciação. Só para que você entenda. A operação é a potenciação. Sim, potenciação é a operação. O resultado é a potência. Como assim, professor? Não entendi nada. Qual é o nosso título? Potenciação. A operação que você está fazendo é a potenciação. Mas lembre sempre assim: nada na vida é por acaso. Nada na vida é por acaso. Os matemáticos não criaram as coisas assim, eu vou criar porque eu tenho que criar. Não. Tudo tem um motivo e você vai entender exatamente a operação potenciação. Coloca aí no seu caderninho de anotações o título potenciação, coloque a data de hoje, que vai ser exatamente a data que você vai lembrar quando você começou a estudar matemática, e eu tenho certeza que você vai gabaritar a sua prova, beleza? Então vamos lá, coloca aí potenciação e coloca assim definição. Vamos lá fazer aquela história toda da matemática? Calma aí que você vai entender a minha história. Vamos lá primeiro fazer o seguinte. Você concorda comigo que hoje comprar um caderno é caro? Você concorda comigo que um caderno é caro? Um caderno de 20 matérias eu considero que seja caro. Pensa comigo, tinta, a caneta também é cara. Caneta R$ 1, R$ 2, o que for, R$ 3, não sei qual o valor da sua caneta. É cara. Imagine isso há 300 anos atrás. Há 300 anos. Se é A, né? Se é passado, é A. Não precisa nem falar, pleonasmo, não é total, né? Então, há 300 anos. Pensa comigo. Se hoje é caro, imagine antigamente. Então, os matemáticos tinham que pensar algo que eles pudessem economizar papel e pudesse economizar tinta. E você vai entender a definição a partir de agora. Vamos lá trabalhar a operação adição. Calma aí, professor. O senhor falou potenciação. Calma aí que você vai entender. Coloca aí, potenciação, definição e vamos trabalhar com a operação adição. Sim, a primeira operação que você vai entender é a adição e você vai entender por partes. Eu vou somar 2 mais 2 mais 2. Você concorda que 2 mais 2 mais 2 é igual a 6? Tudo bem? Anota tudo isso que eu estou te ensinando. Vamos lá. 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Cada número de uma adição você chama de parcela. Coloca aí, por favor. Cada número de uma adição você chama de parcela. E aí, profs, observe aqui que você tem 3 parcelas, beleza? Você tem 2 mais 2 mais 2. Então, você tem exatamente 3 parcelas iguais. O resultado é 6. O resultado para você aqui é exatamente o total. Presta atenção. 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Tudo bem? Até aí para você? Tranquilo, né? E aqui, profs, o resultado é igual a 6. E aí eu vou te falar o seguinte, presta atenção. Qual é a operação mais rápida? Você fazer 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6, ou você fazer 3 vezes 2? Com certeza você vai falar, profs,
3 vezes 2 é a operação mais rápida. Eu não te falei mais fácil, eu te falei mais rápida. Sim, profs, o que que tem a ver com potenciação? Espere aí um pouquinho que você vai entender. Mais uma vez, eu tenho 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. E aí, meu prime, minha prime, foi aí que os matemáticos pensaram o seguinte: olha que ideia gigante isso aqui. O que eu fiz? Olha, escrevi o 2, depois o mais, depois escrevi o 2, depois o mais, 2 e depois igual a 6. Eu fiz, gastei tinta aqui, não gastei tinta? Sim, profs, e aí? E aí que os matemáticos tiveram o seguinte: quantas parcelas iguais nós temos? Nós temos 3 parcelas iguais. E aí, eles pensaram o seguinte: já sei, eu vou reescrever 2 mais 2 mais 2 com uma forma diferente. E essa forma diferente é quem, professor? É exatamente a operação multiplicação. Entendi, professor. Então, o senhor quer me dizer o seguinte, que a operação multiplicação é a operação adição que evoluiu? Sim. A operação multiplicação é a operação adição que evoluiu. Como assim? Vamos lá de novo? 2 mais 2 mais 2. Quantas parcelas iguais você tem? Você tem 3 parcelas iguais de quanto? De 2. E aí os matemáticos fizeram o seguinte, pegaram 3 vezes quem, professor? Vezes 2, que te dá quanto? Que te dá 6. Entendi. Presta atenção no raciocínio. Quando você tem exatamente 3 vezes 2, significa dizer que esse 3 está dizendo para o 2, ô seu 2, some você exatamente quantas vezes? Exatamente 3 vezes. Entendi, profs. Então, quando nós temos 3 vezes 2, significa dizer que eu tenho 2 mais 2 mais 2. Sim. Agora sim. Então, quando eu tenho 3 vezes 2, significa dizer que o 2 tem que ser somado exatamente 3 vezes. É por isso que 3 vezes 2 é quanto, professor? É 6. Primeiro, eu preciso te explicar exatamente isso para que você possa entender matematicamente a potenciação. Entendido? Vamos lá evoluir mais ainda. Então, olha, você tem 3 vezes 2. O que o 3 está dizendo para o 2? Olha, seu 2, some você exatamente 3 vezes. Calma aí que eu vou te explicar mais ainda. Se eu tenho 2 vezes 3, significa dizer que esse 2 está dizendo para o 3, ô seu 3, some você exatamente 2 vezes. E aí você vai ter 3 mais 3, que te dá quanto? Que te dá 6. É por isso que 3 vezes 2 é 6 e 2 vezes 3 é 6. Porque quando você faz 3 vezes 2, o 3 está dizendo para o 2, esse é o 2, some você exatamente 3 vezes. Quando você tem 2 vezes 3, você tem exatamente quem, professor? O 3 somando 2 vezes. Entendido e compreendido? Professor, entendi. Então, o senhor quer me dizer que a operação multiplicação é a operação quem? A operação adição que evoluiu. Exatamente isso. Entendido? Compreendido? E eu preciso que você entenda isso, porque quando cair em análise combinatória, probabilidade, você vai entender mais ainda análise combinatória e probabilidade. Entendi, profs? Eu vou repetir várias vezes, eu sei que é muito chato, mas eu preciso que você entenda mesmo o que eu estou te falando, tudo bem? Vamos lá. O que eu disse? Operação quem? Multiplicação é operação quem? Adição que evoluiu. Vamos lá para que você possa entender. Cada número de uma adição, você chama de quê? Você chama de parcela. Para somar, você precisa de, no mínimo, 2 parcelas, sim? E nesse caso, nós temos parcelas iguais. Como nós temos parcelas iguais, eu reescrevi como sendo 3 vezes quem? Vezes 2, que te dá 6. Tudo bem? Mas vamos lá entender por partes. Você tem 3 vezes 2, que te dá quanto, profs? Que te dá 6. E aí, meu prime, minha prime, cada número de uma adição você chama de parcela e cada número de uma multiplicação você chama de fator. Anota tudo isso, porque isso aqui é a base. Presta atenção. Cada número de uma multiplicação você chama de fator. E para multiplicar, você tem que lembrar exatamente que você precisa de, no mínimo, 2 fatores. Então, para multiplicar, você tem o quê? Fatores. Então, de hoje em diante, se você encontrar
exatamente em matemática o nome fator, já anota isso aqui, se encontrar em matemática o nome fator, ele está dizendo para você, é lindo, é linda, faça a operação multiplicação. Pegou a visão? E aí eu preciso que você entenda cada nome aqui, porque quando cai nos enunciados, você não vai ficar viajando lá, tudo bem? Então, mais uma vez, a operação multiplicação é a operação adição que evoluiu. Cada número de uma adição você chama de parcela. Para somar, você precisa mais de um número, então você tem parcelas. O resultado da adição é o total e a operação adição evoluiu, virou a operação multiplicação, que você representa por esse pontinho aqui. E aí você tem 3 vezes 2, significa dizer que o 3 disse para o 2, esse é o 2, some você exatamente 3 vezes e o resultado é 6, ou você tem 2 vezes 3, que manda somar o 3 duas vezes, que te dá exatamente 6. Cada número de uma adição você chama de parcela, cada número de uma multiplicação você chama de quê? De fator. E aí, profs, e aí vamos evoluir mais ainda. O resultado de uma multiplicação você chama de quê? De produto. Anota isso porque isso cai e eu preciso que você domine tudo isso com maestria no estilo Matemática Prime. Vamos lá evoluir? Presta atenção. Na grande maioria dos enunciados, não vai cair. Multiplique, meu lindo. Não vai cair, minha linda. Não vai cair assim. Como é que vai cair, profs? Vai cair fator, vai cair o nome fatores, vai cair produto, sim. Então, o senhor quer me dizer o seguinte, profs. Se cair exatamente o nome fator, fatores, produto, significa dizer que estamos fazendo a operação quê? A operação multiplicação. Entendido? Compreendido? Anota tudo isso, porque isso aqui é base. E nosso curso é um curso para que você entenda matemática. Você não vai ser um matemático ou uma matemática. Você não vai sair exatamente aqui indo ir para a NASA. Você já vai poder colocar o pezinho lá na NASA logo de cara, o pezinho direito lá na NASA, porque eu vou te ensinar exatamente tudo. Tudo bem? Então, mais uma vez, cada número de uma adição você chama de parcela, então você tem as parcelas, o resultado é o total e a operação adição evoluiu, virou a operação multiplicação. Cada número da multiplicação você chama de fator, o resultado é o produto. Então, se cair o nome fator, fatores, produto, significa dizer que você está fazendo a operação que, professor? A operação multiplicação. Entendido? Compreendido? Sim, profs, eu entendi, eu compreendi tudo isso. Mas o conteúdo é potenciação. Calma aí, meu lindo, e vamos lá por partes. Vamos evoluir um pouquinho para que você possa entender. Sair da operação quem, professor? Da operação adição, partir para a operação multiplicação. E aí, prof, se liga aqui. Quando você tem 3 vezes 2, significa dizer que você tem 3 parcelas iguais. E aí, agora eu vou evoluir e você vai entender agora. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 2, multiplicar por 2 e multiplicar por 2. Significa dizer que você vai ter quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vai te dar 8, sim? Qual é a operação aqui, professor? A operação aqui é multiplicação. Você concorda comigo? Entendi, professor. O senhor pegou quem? O senhor pegou 2, multiplicou por 2 e nos deu quanto? Nos deu 8. Lembra que eu te falei no início da aula que o nosso problema há 300 anos era exatamente papel e tinta? E aí os matemáticos pensaram o seguinte: quantos fatores iguais nós temos aqui? 3 fatores iguais. E aí a gente tem que reescrever isso de uma outra maneira. Calma aí que você vai entender. Lembra que eu falei para você que eu peguei a operação adição, eu fiz 2 mais 2 mais 2. A gente tem 3 parcelas iguais. Para não escrever essas 3 parcelas iguais, nós fizemos o quê? 3 vezes 2. Não foi isso que eu fiz aqui com você? E aí, a mesma coisa, os matemáticos pensaram aqui, o seguinte: ah, professor, nós temos 3 fatores iguais. Como é que eu posso reescrever isso? Para que eu economize papel e economize tinta. Ah, já sei. Eu vou reescrever como sendo, pegar esse 2, sim, que é exatamente 3, o fator 2, 2, 2 aparece 3 vezes. Vou pegar o 2 e essa quantidade de vezes que ele apareceu, ele vai estar em cima de quem? Em cima exatamente desse 2. E esse resultado é 8.
Ah, entendi, professor. Entendi tudo. Então significa dizer o seguinte: se eu tenho 2 elevado a 3 sendo igual a 8, transformamos quem, professor? A operação quem? A operação multiplicação na operação potenciação. Ah, professor, a operação potenciação é a operação multiplicação que evoluiu, sim. Pegou a visão de como é a sequência? Você no seu colégio, no seu cursinho, eu tenho certeza que o seu professor ou sua professora não te explicou assim. Só falou: "Olha, é assim", jogou para você e você aceitou. Mais uma vez, presta atenção. A operação quem, professor? A operação potenciação é a operação quem? A operação multiplicação que evoluiu. Vamos lá entender e você vai profs, olha que coisa linda. Vamos lá, você vai entender exatamente aqui. Saímos de quem, professor? Saímos da operação multiplicação. Coloca aí, vou deixar bonitinho para você entender. Saímos da operação multiplicação para a operação quem? Já sei, professor. Tá muito tortinho, né, aqui. Colocar, deixar bonitinho para você. Pronto, vou deixar o mais certinho possível aqui para que você entenda. Saímos da operação quem? Da operação multiplicação, evoluímos para a operação potenciação. Só que saímos da operação adição, colocar lindo aqui, da operação adição. Opa, profs, agora vai sair bonitinho, né? Saímos da operação adição para a operação quem? Multiplicação. Tudo isso aqui foi que a gente foi evoluindo. Adição virou multiplicação, que virou potenciação. Então, nós temos 2 vezes 2 vezes 2, nós temos 3 fatores iguais. Como temos 3 fatores iguais, iremos colocar um único fator e a quantidade de fatores vai para cima, vai ficar em cima de quem? Vai ficar em cima em cima do 2. E aí, professor, quando a gente reescreveu exatamente essa multiplicação dessa maneira, criamos a operação potenciação. E aí você vai entender esse 2 agora, a gente chama de quem, profs? A gente chama de base. Exatamente, ficou ridículo, né? Coloca aí para você. Esse 2 a gente chama de base aqui. Esse 3 a gente chama de expoente, beleza? Expoente. Ah, profs, cada operação muda o nome do número? Sim. Vamos lá? Na adição, são parcelas, sim. O resultado é o total. Na multiplicação, nós temos fatores, o resultado é o produto. Na operação potenciação, nós temos quem está embaixo, a gente chama de base, quem está em cima, a gente chama de expoente, e o resultado é a potência. Presta atenção, a operação é potenciação. O resultado que é a potência. Ah, professor, a potência é o resultado da operação potenciação. Prontinho. Agora você já sabe exatamente o porquê você está entendendo isso aí. Prof, não é solto, velho. Você tem que entender porque a maioria dos alunos chegam no vestibular e fica bugado. A cabeça pira porque, primeira coisa, não consegue associar uma coisa com a outra. Então o aluno tem que saber que saiu de uma para outra e para outra. É isso que eu preciso que você entenda. Por isso que você está aqui no curso da Matemática Prime. Não é só apertar parafuso, meu filho. É você entender, meu lindo e minha linda, o porquê você faz e como faz. Então, mais uma vez, eu sou chato, chato mesmo, mas eu preciso que você entenda. Vamos lá? A gente tem a operação adição, a operação multiplicação, a operação potenciação. Professor, como é que chegou a operação multiplicação? Porque os matemáticos perceberam que eu tenho 2 mais 2 mais 2. Imaginem comigo, olha que viagem aqui. Imagine comigo, se você tem 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais quem, professor? Mais 2, exatamente, sem parcelas. Olha o tempo, olha que interessante. Olha o tempo que você vai perder escrevendo 2 mais 2 mais 2 mais 2 100 vezes. E aí os matemáticos pensaram: ah, profs, se eu vou escrever exatamente o 2 100 vezes, é a mesma coisa de pegar o 100 vezes quanto? Vezes 2, porque o 100 está dizendo para o 2. Esse é o 2, some você 100 vezes. Foi assim que criou-se a operação quem? A operação multiplicação. E aí, com a mesma ideia, eles pensaram o seguinte: imagine se eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, exatamente, professor, 100 vezes. E aí os matemáticos pensaram o seguinte: como é que eu posso reescrever isso? Eu tenho fatores iguais, eu simplesmente vou conservar exatamente
um único fator, colocar um único fator, e a quantidade de fatores vai para quem? Para o expoente. Foi assim que aconteceu a operação potenciação. E é assim que a gente começa a estudar o nosso conteúdo de nivelamento de base. E aí você não pode esquecer, cada operação, sim, cada número de uma operação tem um nome. Na operação, quem, professor? Na operação adição, você chama de parcelas, o resultado é total. Na operação multiplicação, você chama de quê? Cada número de fator, você vai ter os fatores, o resultado é o produto. Já na operação quem? Potenciação, o que é que você tem? Você tem a base, você tem o expoente e você tem o resultado, que é a potência. Prontinho. Essa é a nossa base para que você entenda tudo. Presta atenção, tudo de matemática que você precisa dominar. E a partir de agora, a gente vai começar a definir algumas coisas importantes aqui. Tudo bem? Entendido e compreendido? É assim que você aprende matemática no estilo matemática prime. Então, potenciação é a operação multiplicação que evoluiu, que a multiplicação é a operação adição que evoluiu. E se você for observar com carinho, a nossa primeira operação, tudo bem? A nossa primeira operação, que é a adição, caiu, ela evoluiu tanto, que chegou na operação potenciação, que é a terceira aqui na nossa sequência. Tudo bem? Anote tudo, porque tudo isso cai. E eu preciso que você domine isso aqui, porque quando chega em análise combinatória, o aluno ele fica viajando como é que faz algumas coisas de análise combinatória, e você entendendo essa parte aqui vai ficar muito fácil para a gente poder evoluir, tá bom? E agora, profs, e agora vamos evoluir parte por parte, porque a partir de agora eu posso falar assim: o meu aluno, a minha aluna, domina tudo com maestria no estilo matemática prime. Tudo bem? Vamos lá? Vamos evoluir por partes agora. Presta atenção agora. A partir de agora, eu vou trabalhar alguns detalhes com vocês. Vamos lá? Quando a gente trabalha definição de potência, vamos ter A elevado a N. Tudo bem? Vamos lá por partes. Profs, lembre sempre assim: no mundo existem dois tipos de pessoas. Uma que manda e outra que obedece. Sempre assim. No mundo, sempre existe dois tipos de pessoas. Uma que manda e uma que obedece. Na operação potenciação não tem isso não. Como assim, professor? Vamos lá. Até melhorar a minha fala. Vamos lá, pensa comigo o seguinte: existem momentos que você manda, existem momentos que você obedece. Concorda comigo? Existe momento que você manda, existe momento que você obedece. Só que na operação potenciação não existe isso não. Vamos lá por partes. Você sabe exatamente que esse A é a nossa o quê, professor? A nossa base. Colocar bonitinho, escreva bonitinho aí também. Aqui é a nossa base, colocar lindo aqui para você. Aqui é a nossa base. E o N é o nosso quem, professor? O nosso expoente. Tudo bem? Profs, quem é que manda? Quem é que manda, professor? Sempre quem manda é o expoente. E quem obedece é a base. Coloca aí. Sempre quem manda é o expoente. E quem obedece é a base. Base obedece, quem manda é o expoente. Sempre lembre disso. Sempre lembre, a operação potenciação, quem manda é o expoente, quem obedece é a base. E aí, o que que acontece? Vamos lá. Se você tem A elevado a N, significa dizer que você vai multiplicar esse A N vezes. Então, você vai ter A vezes quem, professor? Reticências, vezes A. Significa dizer que você tem o quê, professor? N fatores. Coloca aí, por favor. N fatores. Por que N fatores, professor? Porque a quantidade que esse A vai multiplicar vai depender do expoente, sim. E se vai multiplicar cada número de uma multiplicação, você chama de quê? De fator. Por isso que aqui são N fatores. Por isso que você vai colocar aí, ó, N fatores. Professor, é assim que a gente aprende matemática? Sim. Coloca aí, por favor. Aí você tem N fatores. E aí a gente vai evoluir, porque você precisa pegar toda a ideia da operação potenciação. Tudo bem? Vamos lá, vou colocar um exemplo aqui para que você entenda. Se eu tenho exatamente o seguinte: 2 elevado a 3. Se eu tenho 2 elevado a 3, significa dizer, olha, esse 3, presta atenção,
Esse 3 manda em quem, professor? Manda na base, manda na base. O que é que esse 3 está dizendo para o 2? Seu 2, multiplique você exatamente 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vai te dar quanto? Vai te dar 8. Simplesmente assim. Entendido? Compreendido? E aí, a partir de agora, a gente começa a definir alguns detalhes da potenciação, porque aí você vai começar a evoluir junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Terminei a definição com você. Mais uma vez. Adição, potenciação, perdão, adição, multiplicação, potenciação. Essa é a nossa sequência e você entendeu cada nome e por que acontece cada uma das operações. E aí vamos lá evoluir por partes. Coloca aí, por favor, a definição. Você já colocou, quem manda é a base, quem obedece exatamente, perdão. Quem manda é expoente, quem obedece é a base. Nós temos N fatores. No exemplo que eu te dei, 2 ao cubo significa dizer que é o 2 vezes 2 vezes 2, que te dá exatamente 8. E aí, profs, temos alguns detalhes que você precisa dominar, tudo bem? Vamos lá, evoluir. Coloca aí pra gente. Definição de potência de expoente inteiro N. Coloca aí, escreve aí, por favor. Coloca assim, mais uma vez. Definição de potência de expoente inteiro N. Profs inteiro, professor, 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, tudo bem? Expoente o que, professor? Definição de potência de expoente, quem, professor? Inteiro N. Coloca aí pra gente. Definição de potência de expoente inteiro N. Não estou na sala de aula com você. Não estou na sala de aula com você. Mas sinta que você está sendo abraçado e abraçada, está ao vivo comigo, fazendo aula na sala de aula, naquele cursinho ou dentro da sua sala de aula no seu colégio. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Colocou isso aí? Vamos evoluir por partes. Vamos lá tirar exatamente a velha onda. Vamos lá? Potência com expoente N maior do que 1. Coloca isso aí pra gente. Potência com expoente N maior do que 1. Profs, e aí? E aí agora não tem erro, você já viu exatamente agora comigo. E vamos evoluir por partes aqui. Mais uma vez, vou colocar um exemplo aqui para que você entenda. Exemplo 1. Coloca exemplo 1 somente, colocar para você. Coloca assim, 3 elevado a 4. E aí, profs, que base é essa? Essa base é 3, que expoente é esse? 4, 4 é maior do que 1, e nesse caso, quem manda? Quem manda é o 4. O 4 está dizendo para o 3. Seu 3, multiplique você exatamente 4 vezes. 3 vezes 3 te dá 9, vezes 3 te dá 27, vezes 3 te dá exatamente 81. Prontinho, sem estresse, de boa aí, tudo bem? Certinho? Só isso, prof. Simplesmente só isso. Posso evoluir? Podemos evoluir sem nenhum problema. Mais uma vez, potência com expoente N maior do que 1. Exemplo, 3 elevado a 4. Ou simplesmente, o que é que você tem aqui? Vamos lá. A elevado a N é igual a quem? O A multiplicado o quê, professor? O A multiplicado N vezes. Simplesmente assim. Ou seja, você tem o que aqui, professor? Você tem N fatores. Coloque, por favor, mais uma vez. Você tem N fatores. Prontinho, profs. Podemos evoluir? Podemos sim. Vamos lá por partes. Coloca aí. Potência com expoente N igual a 1. Ah, aí não tem erro. Com certeza não tem erro. Você já sabe, simplesmente, que você aí não pode vacilar, tá bom? Não pode nem pensar, nem imaginar e nem cogitar nada aqui demais, tá bom? Vamos lá brincar. Você tem o seguinte, colocando aqui para você um exemplozinho, vamos lá, coloco um exemplozinho para você, coloco 2 elevado a 1. Professor, a quantidade, presta atenção, você não pode vacilar com isso, olha. O expoente determina a quantidade de fatores, sim. Observe, ó, 3 elevado a 4 significa dizer que teremos 4 fatores. Se eu tenho 2 elevado a 1, teremos exatamente um único fator. Ah, entendi, professor. Toda vez o expoente for 1, o resultado é exatamente a base. Sim, mais uma vez, para que você possa entender. Se eu tenho A elevado a 1, simplesmente o resultado é A. Profs, é só isso? Simplesmente só isso. Posso vacilar? Não, profs, não pode nem pensar, nem cogitar e nem pensar em errar isso aqui. Tudo bem? Até aí, tudo beleza para você? Vamos lá, vamos evoluir? Coloque isso para gente. Mais uma vez, potência com expoente N maior do que 1, te deu exemplo. Potência com expoente N igual a 1, te deu exemplo e te mostrei aqui algebricamente.
Tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá? Vamos evoluir? Coloca aí pra gente. Mais uma vez, coloca assim, 3 agora, 3 na nossa sequência é o 3, confere aí pra gente. Beleza, 1, 2 agora é o 3, certinho. Coloque aí pra gente. Potência com A diferente de zero e N igual a zero. Vamos lá entender, vamos lá. Você sabe que nós temos A elevado a N, tudo bem? Essa é a nossa estrutura de uma potência. A base, o expoente. O que, que nós temos aqui? Eu estou definindo para você que a base é o que, professor? Diferente de zero, e isso é importante, você vai entender. Essa base é diferente de zero e esse expoente é zero. Como assim, professor? Vamos lá, eu vou te dar um exemplo para que você possa compreender. Coloca aí pra gente, exemplo. Vamos lá, e aí você fala, caramba, prof, é só isso, simplesmente só isso. Coloca aí pra gente, exemplo. 2 elevado a zero. Você vai entender exatamente aqui. Vamos lá. Toda vez, isso aqui é importante, presta atenção. Caiu no vestibular, qual foi o vestibular, professor? Não sei se foi da UESB ou se foi da UNEB, não me lembro um vestibular, e foi recente. Para dizer se era verdadeiro ou falso as questões, não me lembro exato qual foi o vestibular. Tipo assim, tem as alternativas A, B, C, D, E, e estava escrito assim, pra gente colocar quem era verdadeiro ou quem era falso, algo do tipo, ou era raciocínio lógico. Algo aqui, a gente vai focar exatamente aqui, tá bom? Não lembro se era verdadeiro ou falso, algo aqui, do tipo. Vamos lá para você entender. Era bem assim, ó. Todo número elevado a zero é 1. Estava bem escrito assim. Todo número elevado a zero é 1. Presta atenção, o que, é que eu estou dizendo para você? Vamos lá, evoluir, vou apagar aqui. Vamos lá, eu tenho exatamente o seguinte. A elevado a zero, tudo bem? O resultado é 1. Cuidado com essa fala. Todo número elevado a zero é 1, não, meu lindo, não, minha linda. Você só pode definir que todo número elevado a zero é exatamente 1 quando você definir exatamente que a base é diferente de quem? Diferente de zero. Presta atenção. Isso é importante. Anota isso aí, por favor. Presta atenção. Todo número elevado a zero é igual a 1? Não. Não. Não, não, não. Para que todo número elevado a zero seja igual a 1, obrigatoriamente a base tem que ser diferente de zero. Você vai entender e vai compreender comigo. Vamos lá. Se eu coloco o seguinte para você, o exemplo novamente. Vamos lá. Se eu coloco 2 elevado a zero, 2 elevado a zero com certeza é 1, professor. É certeza que é 1. Tudo bem? Vamos lá. Todo número elevado a zero é 1. Sim, professor. Quando você define que a base é o quê? Diferente de zero. Sim, professor. Eu entendi e compreendi. 2 é diferente de zero, o expoente é zero, o resultado é 1. Professor, mas eu nunca entendi isso. Isso aí nunca entrou na minha cabeça, eu aceito como verdade. Vamos lá, você vai entender. Agora analise comigo. Nós iremos trabalhar com as operações na potenciação, mas aqui já posso evoluir um pouquinho com você. Vamos lá. Se você coloca 2 sobre 2 é igual a 1, você concorda comigo que 2 sobre 2 é igual a 1? Mas vamos lá. Antes disso, antes de eu te dar a definição fechada aqui, vamos lá. Se A é igual a B e eu defino que B é igual a C, professor, qual é a consequência aqui? Que A tem que ser igual a C. Você concorda comigo? Essa propriedade aqui chama-se de transitividade. Lembrei agora, transitividade. Vamos lá? Se A é igual a B e B é igual a C, qual é a conclusão? Já sei, professor. A conclusão que A é igual a C. Até aí, sem nenhum problema para você. Vamos lá evoluir. Se eu coloco o seguinte, olha que legal, isso aqui é bem legal mesmo. Se eu coloco o seguinte, vamos lá. Se eu coloco para você 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a 1, coloca aqui, até deixar bem claro para você aqui, tá bom? Vamos lá. 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a 1. Olha que legal. 2 elevado a 1, você sabe que é 2. Já por definição a gente viu agora, confere? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, concorda comigo? Entendido? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Professor, independente da base, se o expoente for 1, o resultado é exatamente a base. Não foi isso que a gente viu agora? Então vamos lá. Você tem 2 elevado a 1 aqui, que é o próprio 2, e 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Nós temos 2 sobre 2, concorda comigo? E aí, presta atenção, eu vou reescrever exatamente 2 elevado a 1 e 2 elevado a 1. Tem uma operação exatamente na divisão que diz o seguinte: na divisão de potências de mesma base,
Conserva-se a base, subtrai os expoentes, vai ficar 1 menos 1, que te dá quanto, professor? Que te dá exatamente zero. E aí, se você for observar com carinho, olha que jogadinha top aqui. Presta atenção. Mais uma vez, existe nas propriedades a operação é divisão na potenciação. E diz o seguinte: na divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Conservei a base é 2, tá bom? E eu tenho 2 elevado a 1 e 2 elevado a 1. O que eu fiz? Conservei a base e subtraí os expoentes. E 1 menos 1 te dá 0. Só que você sabe o seguinte, que 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 1 é 2, e aí você sabe que tudo isso resultou em 2 elevado a 0. Profs, e é 2 sobre 2? Ah, profs, 2 sobre 2 é exatamente quanto? Exatamente 1. É por isso que 2 elevado a 0 é 1. É por isso que todo número elevado a quem? Elevado exatamente a 0, o resultado é 1. Caramba, profs! Entendi tudo. É por isso que toda vez que você tiver exatamente a operação, a potenciação, e tendo a base diferente de quem? De 0, e o expoente sendo quem? Sendo 0, o resultado sempre vai ser 1. É por isso que todo número é elevado a 0, definindo que a base é o quê, professor? Diferente de quem? Exatamente diferente de quem? Diferente de 0, o resultado é 1. Entendido? Compreendido? Agora sim, profs, eu entendi. Agora sim, eu evoluí. Compreendido? É assim que a gente aprende exatamente toda a parte de potenciação. Ah, presta atenção, deixa eu te falar o seguinte, vamos lá. Você vai entender agora, olha que jogada aqui, você vai entender, fala, caramba, profs, vamos lá. Aí você vai falar, agora sua mente começa a focar, sério, sério mesmo, vamos lá. E eu disse pra você o seguinte, olha que jogada, eu disse, olha, toda vez que a base for diferente de 0, o expoente for 0, o resultado é 1. Não foi isso que eu te falei? Você vai entender. Presta atenção. Você sabe que se você tem uma fração, você tem um numerador, não é isso? Em uma fração você tem um numerador, coloque pra gente, coloca assim, ó, numerador, coloca bem organizadinho, numerador e denominador. Você sabe que obrigatoriamente denominador, eu tô escrevendo errado, vamos lá. Denominador. Agora foi. Não, tá ridículo, né? Presta atenção. Vamos lá. Denominador. Agora sim, agora saiu bonitinho aqui, menos feio agora, né? O que que você sabe? Que exatamente toda e qualquer fração, obrigatoriamente, o denominador tem que ser o quê, professor? Diferente de 0. Você sabe disso. Tenho certeza que você sabe disso. E por que, profs? Vamos lá entender. Se eu pego 4 dividido por 2, se liga aqui, ó, 4, não vou colocar 4 não, vou colocar 6. 6 dividido por 2 te dá 3. Você concorda comigo? 6 dividido por 2 te dá 3. Vamos lá reescrever aqui. Coloquei aqui em forma de fração. Essa divisão está em forma de fração. Mas vamos lá, eu vou pegar o 6 e dividir por quanto? Por 2. Presta atenção. Toda vez que você tiver 6 dividido por 2 utilizando esse método aqui, significa dizer que você está usando o método da chave. Grava isso por causa de polinômios. Já estou evoluindo. Vamos lá, eu tenho 6 sobre 2, é uma divisão. Se você tem 6 dividido por 2, significa dizer que você está usando o método da chave. Grava isso, porque a gente vai chegar em polinômios, tá bom? Profis, o que eu tenho aqui? 6 dividido por 2 te dá 3, e 3 vezes 2 te dá 0, sim? Tudo bem? Mas vamos lá, se você pega o 6 dividido por 0, o que que vai acontecer? Vamos lá, você vai ter 6 dividido por 0. Qual é o número que multiplicado por 0 que te dá 6? Nenhum. Você concorda que não existe exatamente esse quociente aqui? Você concorda comigo que não existe? Todo número multiplicado por 0 obrigatoriamente vai te dar 0. Entendido? É por isso que o denominador não pode ser 0. Sim, professor, entendi. Agora vamos lá entender por que, obrigatoriamente, toda vez que o expoente for 0, o que que vai acontecer? A base tem que ser o quê? Diferente de quem? Diferente de 0. Vamos lá, e aí você fala, caramba, profs, entendi. Presta atenção. Ah, presta atenção, outra coisa aqui. Vamos lá. Eu te falei, peguei o 6, dividi por 2, que te deu 3, não foi isso que eu fiz agora? Presta atenção e você vai entender. Eu peguei o 6, dividi por 2, que te dá 3. Aí depois eu peguei o 6, dividi por 0, e aqui não existe, sim? Mas, se eu pegar exatamente
O zero dividido por zero. O que vai acontecer? Isso aqui vai te dar uma indeterminação. Vai te dar uma determinação, sabe por quê? Presta atenção e você vai entender. Se eu pegar zero e dividir por zero, qual é o número que multiplicado por zero vai te dar zero? Todos. Todos os números aqui multiplicado por zero vai te dar zero. Entendido? Então é por isso, quando a gente trabalha com fração, a gente vai ter que lembrar exatamente que o denominador tem que ser o quê, professor? Tem que ser diferente de zero. Entendido e compreendido? Presta atenção aqui que eu vou fazer. Vamos lá. Se eu pegar, olha que jogada. Se eu pegasse o seguinte, vamos lá. Zero dividido por zero, concorda? Isso aqui te dá uma indeterminação. E aí, se você for observar, esse expoente é 1, esse expoente é 1, beleza? E aí você vai ter zero, tudo bem, vou conservar a base, divisão de frações, de potências, né? Divisão de potências com a mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, vai ficar 1 menos 1, que vai te dar 0 elevado a 0. Mas 0 elevado a 0 é 0 sobre 0, que te dá uma indeterminação. Entendido? Compreendido? Vamos lá, você vai entender mais ainda porque o denominador não pode ser zero. Profs, é muito chatinho. Eu sou chato mesmo, porém, entretanto, todavia, eu preciso te mostrar tudo, você precisa aprender tudo. Tudo bem? Vou evoluir e vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos lá. Aqui ainda vou falar mais do tópico 3 aqui. Vamos lá. Tópico 4. Potência com expoente menos n, ou seja, expoente negativo. Vamos lá entender. Aqui eu já preciso que você domine aqui com maestria. Vamos lá. Vamos lá brincar exatamente o seguinte. Colocar para você aqui, ó. Aqui, 2 elevado a menos 1. O que acontece, professor? Essa base é 2. Que esse expoente, ele é negativo. Existe um comando. Toda vez que o expoente for negativo, você tem uma necessidade, não é obrigação, de inverter a base. Presta atenção. Você tem 2 elevado a menos 1. Esse expoente é negativo. Qual é o comando? O comando é muito simples. Você inverte a base. Que base é essa? Base é 2. Quem é 2, professor? O 2 eu posso reescrever como sendo quem? 2 sobre 1. Então, se eu reescrever exatamente esse 2 aqui, em forma de fração, tendo o expoente aqui negativo, o que vai acontecer? Toda vez que o expoente for negativo, o que você pode fazer? Inverter a base. Profs, que o inverso de 2 é quem, professor? 1 sobre 2. Tudo bem? Ah, professor, o senhor quer me dizer o seguinte, toda vez que o expoente for negativo, inverte a base? Sim. Se você tem 2 sobre 1, é o mesmo que 1 sobre 2. Mas lembre exatamente o seguinte, na vida, toda mudança tem uma consequência. Quando a gente inverte exatamente a base, o que vai acontecer? Esse expoente que é negativo, ele passa a ser o quê? Positivo. Só isso, prof. Simplesmente só isso. Exemplo 1 para que você entenda o que eu estou te explicando aqui, tudo bem? Vou colocar bonitinho aqui para você, exemplo 1. Exemplo 2, colocar um outro exemplo 2 aqui, colocar o seguinte, exemplo, colocar aqui para você, exemplo, vou chamar de A aqui. Exemplo B, tudo bem? Se eu coloco o seguinte para você, 2 terços, coloquei para você, olha, 2 terços elevado a menos 1. Profs, qual é o comando? O comando é bem simples. Toda vez que o expoente for o quê, professor? Exatamente negativo, qual é o comando? Inverte a base. Quem é o inverso de 2 terços? É só inverter, não é oposto, é inverso. O que vai acontecer? O inverso de 2 terços é exatamente 3 meios, ou 3 sobre 2. Toda mudança na nossa vida tem uma consequência. Se você tem 2 terços elevado a menos 1, na hora que você inverte a base, o expoente que é negativo passa a ser o quê, professor? Passa a ser positivo. Tudo bem? Entendido e compreendido? Profs, tem como explicar mais? Tem sim. Eu vou te mostrar mais um pouquinho aqui. Vamos lá, por partes. Algebricamente falando, se você tem A elevado a menos N, qual é o comando, profs? Você inverte, tudo bem? Presta atenção, vamos lá. A, quem é o denominador do A? É 1. Então, você vai ter quem aqui? Exatamente 1 sobre quem? Sobre A. Esse expoente, que é o que, professor? Que é exatamente negativo, passa a ser o quê? Passa a ser positivo. Entendido? Compreendido? Profs, é simplesmente só isso? Sim, é simplesmente só isso. E aí, o que você pode aprender mais aqui? Vamos lá, evoluir um pouquinho. Vou colocar aqui como extra
extra. Coloca assim, presta atenção, extra. Ó, profs, por que o senhor não está colocando como extra? O senhor não vai colocar como definição? Porque eu acho que é bem ridículo, vou ser muito sincero com você. Vamos lá? Eu vou colocar como extra. Se eu coloco 1 elevado a 5, significa dizer que eu vou multiplicar exatamente o 1 5 vezes, que isso vai te dar quanto? Vai te dar 1. Você concorda comigo? Ah, profs, entendi. Toda vez que eu tiver uma potência e a base for 1, independente do expoente, o resultado vai ser sempre 1. Sim. E aí, observe o seguinte, vamos lá. Nesse exemplo que eu te dei, você tem o seguinte, vamos lá. 1 sobre A elevado a N. Então, você vai ter 1 elevado a N. Esse expoente N vai servir para o numerador 1 e vai servir para o denominador A. Então, você vai ter 1 elevado a N e A elevado a N. E aí, você viu comigo agora. Vamos lá brincar? Se eu tenho 1 elevado a N, independente do expoente, se a base é 1, o resultado só pode ser 1. E aí, você tem aqui, quem, professor? 1 sobre A elevado a N. Anota isso aí, por favor, porque isso cai. E eu preciso que você domine essa base. Preciso que realmente você domine isso. Entendido? Vou evoluir e tirar aquela velha onda. Vamos lá voltar para o tópico 3? No tópico 3 eu te falei o seguinte: potência com A diferente de zero e N igual a zero. E aí, professor? E aí, profs? Vamos lá tirar onda? Se liga aqui o que eu vou fazer. Vamos lá brincar. Se você tem o seguinte, olha que jogadinha top. Se você tem o seguinte, vamos lá, zero, colocar para você aqui um exemplo, tá bom? Colocar exemplo aqui para você. Se você tem 0 elevado a zero, profs, 0 elevado a menos 2. O que vai acontecer, professor? Vamos lá? Se o expoente é negativo, qual é o comando? Inverte a base. Quando você inverter a base, você vai ter quem aqui? Já sei, professor. O denominador desse zero é 1. Então, você vai ter 1 sobre quem? Sobre zero. O expoente que era negativo passa a ser o quê? Positivo. E você sabe, por obrigação e necessidade, exatamente que esse denominador não pode ser zero. Porque 1 dividido por zero não existe. Ah, entendi, profs. Não, meu lindo, minha linda, presta atenção. Por que eu estou ensinando isso para você? Estou frisando. Já tem mais de 1 hora de aula só falando isso aqui para você, da definição, porque quando chegar exatamente nas aplicações, a gente não vai ficar mais batendo cabeça. E eu preciso que você domine isso. Vamos lá. Presta atenção. Toda vez que você tiver exatamente uma potência onde o expoente for quando, professor? O expoente for zero, por necessidade e obrigação, a base tem que ser o quê? Diferente de zero. E eu já te expliquei o motivo. Tudo bem? Entendido? Certinho. Posso confiar em você? Então, eu tenho certeza que você já anotou tudo isso aí. E aí, profs, e aí, a partir de agora, a gente começa a trabalhar mais um pouquinho, alguns detalhezinhos aqui que você precisa dominar com maestria. Tudo bem? Posso evoluir? Vamos lá, evoluir. Presta atenção, coloque aí, por favor. Exercícios propostos 01. Anote todos os exercícios que iremos fazer, porque eu preciso que você domine tudo isso aqui. Tudo bem? Coloca aí, exercício proposto 01, coloca no seu caderninho e coloca assim: nas questões de 1 a 19, utilizando as definições da potência de expoente inteiro, calcular. Presta atenção, estou trabalhando com expoente inteiro, deixar bem claro para você aqui. Tudo bem? Vamos lá, vamos por partes, porque agora começa alguns detalhes que eu não te falei até o momento. Vamos lá. Questão 1. Você tem o seguinte, vamos lá na questão 1. Você tem 2 ao cubo. Significa dizer que você tem 2 vezes 2 vezes 2. E aí, profs, 2 vezes 2 te dá 4, vezes 2 te dá 8. Anota tudo, porque você precisa dominar tudo isso com maestria no estilo matemática prime, tudo bem? Vamos lá, 2. Você tem 2 elevado a 4. Colocar para você, você tem 2 elevado a 4. Se liga aqui que você vai ter o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tudo bem? Até aí, sem nenhum problema para você. 2 vezes 2 te dá 4, vezes 2 te dá 8, vezes 2 te dá 16. Profs, tudo de boa, sem nenhum problema até agora. Vamos lá. 3. Você tem o seguinte: menos 2 dentro dos parênteses elevado a quanto? Elevado a 3. Você vai ter o seguinte, menos 2 ao cubo, que vai te dar menos 2 vezes menos 2 vezes quem, professor? Vezes menos 2. Presta atenção e vamos evoluir aqui. Primeira coisa que eu vou te falar, você que está começando as nossas aulas junto comigo agora,
eu preciso que você lembre o seguinte, e aí não posso vacilar, você não pode vacilar. Vamos lá por partes. A pior coisa na matemática é o sinal negativo. Eu já vi muita gente boa errar cálculos por causa do sinal negativo. A primeira coisa que você vai se preocupar é com os sinais. Sempre assim, tudo bem? Vamos lá. Eu tenho menos 2 dentro dos parênteses ao cubo. Então você vai ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos te dá mais vezes menos te dá menos. Tudo bem? 2 vezes 2 te dá 4, 4 vezes 2 te dá exatamente 8. 5 não, perdão, 4 agora. Olha o que você tem menos 2, coloca bonitinho aqui para você, quarta questão, você tem menos 2 dentro dos parênteses elevado à quarta, você vai ter menos 2 vezes quem? Vezes menos 2, vezes quem? Vezes menos 2, vezes quem, professor? Vezes menos 2. Vamos lá? Primeiros sinais. Menos vezes menos te dá mais vezes menos te dá menos vezes menos te dá mais. Eu vou colocar o sinal positivo aqui, você vai entender o porquê eu estou colocando o sinal positivo aqui, tudo bem? Aqui eu também vou colocar o sinal positivo e aqui também eu vou colocar o sinal positivo, ok? Lembre sempre, se você já domina esse conteúdo, você já pode evoluindo a aula. Mas eu vou te pedir uma coisa, se você ainda não se sente seguro ou segura, calma aí que eu vou te explicar tudo. Então, não tenta avançar demais não. Faça parte por partes, anote tudo, porque possa ser que eu te fale uma coisa aqui e você não domine ainda, tudo bem? Vamos lá. Quinta. Quinta potência nós temos o seguinte, ou quinta questão, nós temos o seguinte, menos 2, não, nós temos menos o 2 elevado ao cubo. Observe que nesse momento só o número 2 está sendo elevado. Uma coisa importante, eu te falo uma coisa importante, presta atenção. Quando você está dentro da sua casa, você se sente protegido e protegida, não é isso? As paredes do seu quarto, a parede da sua sala, você se sente protegido ou protegida? A proteção dos números é o parênteses, é o colchetes, é a chave, tudo bem? Na quinta questão, você tem o 2, então, perdão, você tem o menos o 2 elevado ao cubo. Nesse momento, esse 3, esse expoente 3 só serve para quem? Só serve para o 2. Organizando, você vai ter menos, abre o parênteses, 2 vezes 2 vezes 2. E aí você vai ter menos quem? Você sabe que 2 vezes 2 vezes 2 te dá quanto, professor? Te dá 8, tudo bem? Profs, na quinta nós temos o seguinte, quinta não, sexta questão, nós temos o seguinte, menos 2 elevado a quanto? A 4. Observe comigo e vamos lá. Você tem só o 2 elevado a 4. Esse expoente 4 só serve para o 2, não serve para o sinal negativo. Negativo, vamos lá. Você coloca menos e aí você vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai ficar menos 2 vezes 2 te dá 4, 4 vezes 2 te dá 8, 8 vezes 2 te dá 16. Agora, eu preciso que você fique atento e atenta em cada um dos detalhes aqui. Vamos lá. Questão 1. Essa base, presta atenção e aqui você vai entender. Essa base, ela é o que, professor? Ela é positiva. O resultado, a sua potência também é positiva, sim? 2. Essa base é positiva, a sua potência é positiva, sim? 3. Essa base é negativa. Esse expoente, ele é o que, professor? Perdão. Essa potência é negativa, sim? Agora observe, na quarta, essa base é negativa. Dentro dos parênteses, observe que o resultado é positivo. Tudo bem? Presta atenção. Essa base é negativa, dentro dos parênteses, o resultado foi positivo. Vamos lá. Observe comigo. Quinta questão. Você tem que essa base é negativa e essa nossa potência ela é negativa. Observe que na sexta, essa base é negativa e a potência também é negativa. Ah, profs, eu entendi. Quando eu olho exatamente todas as potências, a única potência que alterou o sinal da base é exatamente na quarta situação. Sim, observe comigo. Vamos lá. Mais uma vez para que você entenda parte por partes. Base positiva, expoente ímpar. Observe que não está dentro dos parênteses. O resultado, base positiva, permaneceu positivo, sim? 2, questão 2. Base o que, professor? Base positiva, expoente par, resposta positiva, sim? A potência é positiva. Observe na 3, a base é negativa, dentro dos parênteses, expoente ímpar, resultado negativo, sim? A potência sendo negativa.
Observe que na quinta, a base é negativa, o expoente sendo o quê, professor? Ímpar. O resultado da potência é negativa também. Obedecendo o sinal da base, base negativa, expoente par. A potência te deu o quê? Negativa. E aí, profs, e aí, meu lindo e minha linda, qual é a conclusão que você chegou? A conclusão é muito simples. Toda vez que a base. Coloca isso, por favor, até que eu trocar de cor para que você entenda. Toda vez que a base for o quê, professor? Olha que jogada. Coloque isso logo como observação importante. A única potência, a única potência que vai alterar o sinal da base é quando você tiver o quê? Já sei, professor. Toda vez que a nossa base for o quê? A base for negativa. Coloca aí, por favor. Base negativa dentro dos parênteses, base negativa, dentro dos parênteses, e o expoente sendo quem, professor? Sendo par, o resultado sempre vai ser um valor positivo. A única potência que altera o sinal da base é quando a base for negativa, dentro de quem, professor? Destacando para você, até com esse vermelhinho, se a base for negativa, dentro dos parênteses, e o expoente sendo par, o resultado sempre vai ser positivo. A potência sempre vai ser positiva. Os demais casos, sempre vai permanecer o sinal da base. Mais uma vez, olha, observe comigo. Essa base aqui, ela é negativa, perdão. Essa base é positiva, o expoente é ímpar, permaneceu exatamente positivo, sim. Base positiva, expoente par, resposta positiva, sim, potência positiva. Vamos lá? Nós temos o seguinte, 3, base negativa, dentro dos parênteses, expoente ímpar, potência negativa. Vamos lá, na quinta, base negativa, expoente ímpar, resultado, potência negativa. Vamos lá, na sexta, base negativa, expoente par, resultado o que, professor? Negativo. A potência é negativa. A única potência que troca o sinal em relação à base é quando quem? A base for negativa, dentro dos parênteses, o expoente sendo par. Demais casos, professor, sempre vai obedecer o sinal da potência. Sempre, sempre, meu lindo. E aí, se você abrir o coração, eu sei que você vai abrir o coração, observe, na sétima nós temos o seguinte, 2 elevado a zero. Zero é par, você sabe que zero é par. Professor, tem parênteses? Não, a gente nem se preocupa, zero é par, base o que, professor? Base positiva. E aí, o que é que nós temos? 2 elevado a zero, todo número elevado a zero, sendo a base diferente de zero, o resultado é quanto? O resultado é exatamente 1. Coloca aí para você, 1. 8, nós temos o seguinte, vamos lá? Menos 2, dentro dos parênteses. Ah, professor, elevado a zero. Expoente o quem, professor? Expoente par. O resultado é quanto, professor? O resultado é exatamente 1. Nós temos, na 8 foi 1, não é isso? Agora 9. 1,3 elevado a zero. Base positiva? Sem problema, nenhum problema pra gente. Dentro dos parênteses, expoente sendo par, zero é par. O resultado é quanto, professor? O resultado é exatamente 1. Só isso, prof. Somente isso. E aí nós temos 10. 2,1 elevado a 1. Não tem problema, porque você sabe que todo número elevado a 1 é exatamente ele mesmo. E aí, profs, e aí agora que a gente já evoluiu. A única preocupação nossa é exatamente quando a base for negativa, dentro dos parênteses, expoente sendo par, restante meu lindo, restante minha linda, tudo vai ser o que, professor? Positivo, sim? Certinho? Mais uma vez, para que a gente possa compreender e não pode vacilar aqui. Vamos lá. Toda vez que a base for o quê? Negativa, dentro dos parênteses, o expoente sendo par, o resultado sempre vai ser positivo. Mais uma vez, preciso que vocês dominem isso. Preciso que você domine isso com maestria no estilo matemática prime. Vamos lá. Se eu tenho menos 2 dentro dos parênteses elevado a 4, significa menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos te dá mais vezes menos te dá menos, e menos vezes menos te dá mais. O resultado, obrigatoriamente, tem que ser o quê, professor? Tem que ser positivo, sim? Simplesmente por causa do joguinho de sinais, sim? Se você tem, vamos lá brincar com sinais ali, para você não esquecer os sinais. Nós temos menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos, concorda? E aí você vai ter menos vezes menos vai te dar mais, tudo bem? E vai multiplicar por menos, e vai multiplicar por menos. E aí você vai ter mais vezes menos te dá menos, vezes quem, professor? Vezes menos. E menos vezes menos vai te dar o quê? Vai te dar mais. Entendi, professor. Entendi, mais uma vez, tudo que o senhor falou. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, desculpa aí. Menos vezes menos
vai te dar mais vezes menos te dá menos, e menos vezes menos te dá mais. Por isso que é mais 16. Entendido e compreendido? Profs, posso vacilar com isso? Não. Meu lindo, minha linda, não vacilo, não vacile mesmo com coisa besta. E aqui é aquela parte que eu preciso que você realmente entenda. A única potência que vai ser o sinal diferente da base é quando tiver dentro dos parênteses o expoente sendo par, perdão, a base negativa dentro dos parênteses o expoente sendo par, sempre a resposta, sempre a potência, colocar a resposta, né? Sempre a nossa resposta, sempre a nossa potência vai ser um valor o quê, professor? Positivo. Vamos lá entender mais uma vez aqui. Eu vou te dar um exemplo aqui para que você entenda mais. Vamos lá por partes. Se você tem o seguinte, menos 3 ao quadrado, o que vai acontecer? Essa base é negativa, sim, profs, essa base é negativa. Esse expoente é 2, certo? Ele é par. Só que essa base está dentro dos parênteses, e sem medo de ser feliz. Toda vez que a base for negativa, dentro dos parênteses, o expoente sendo par, a resposta é positiva, e nesse caso, 3 elevado a 2 te dá 9. Profs, eu não acredito. Tem como mostrar? Tem como sim. Se eu pegar menos 3 e multiplicar por menos 3, o que é que você tem aqui? Colocar bonitinho. O que é que você tem aqui? Menos vezes menos vai te dar o quê? Vai te dar mais. 3 vezes 3 vai te dar 9. Então, mais uma vez. Toda vez que a base for o quê? Positiva. Perdão, toda vez que a base for negativa, dentro dos parênteses, o expoente sendo par, a resposta, a nossa potência sempre vai ser positiva. Entendido, meu Prime? Entendida a minha Prime? Preciso que você deixe aqui dentro da plataforma escrito, profs, eu entendi essa ideia. Escreva mesmo, porque eu preciso saber se você entendeu. Fala assim, profs, eu entendi, compreendi e não vou errar isso. Mais uma vez, a única potência que altera o sinal é quando a base for o quê? Negativa, dentro dos parênteses, o expoente sendo par. O resultado, a potência sempre vai ser positiva. Coloca aí, comenta assim, profs, eu entendi. Escreva mesmo, entendi isso, porque eu preciso que você domine tudo isso. Porque quando cair em logaritmo, cair em exponencial, cair em PG, você não vai ficar batendo mais cabeça com isso. Tudo bem? Ok? Vamos lá? Vamos evoluir? Comenta mesmo. Eu tenho o maior prazer de ler cada um dos comentários aqui dentro da plataforma da Matemática Prime. Comenta aí que eu quero saber se realmente você entendeu, tá bom? Vamos evoluir? Vamos fazer mais questões? Meu Prime, minha Prime, por favor, comenta mesmo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega, certo? Pode ser a dúvida do seu colega, e eu tenho o maior prazer durante as aulas, durante o nosso curso, tirar dúvida. Sem nenhum problema aqui, sem nenhum problema. Eu leio os comentários, escrevo, e em uma aula oportuna eu sempre falo, olha, aquela aula que aconteceu, eu sempre vou comentar aqui, tá bom? Certinho? Compreendido? Vamos lá, vamos evoluir e tirar a velha onda. Vamos lá, parem na 10ª questão, não é isso? Vamos lá, agora a questão de número 11. 11 nós temos 2 elevado a menos 3. Ah, prof, está muito fácil. Vamos lá, vamos brincar. Questão 11, profs. 2 elevado a menos 3. Qual é a regrinha, profs? Toda vez que a base for o quê? Perdão. Toda vez que o expoente for o quê? Negativo. Qual é o comando? O comando é muito simples, profs. Inverte o quê? Inverte simplesmente quem? A base. Simples assim? Simples mesmo. Vamos lá? Questão 11. Colocar novamente para você. Questão 11. Ou esse 1 ficou ridículo, né? Vamos lá. Questão 11, 2 elevado a menos 3. Qual é o comando? Inverte a base. Quem é o 2, professor? Ah, o 2 é 2 sobre 1. Vou inverter, vai ficar quem? 1 sobre quem? 1 sobre 2. E nesse caso, elevado a 3. E aí, profs, significa dizer que esse 1 meio vai multiplicar 3 vezes. Ou seja, multiplicação de quê? Multiplicação de fração. Então, nós temos quem aqui? Meio, que vai multiplicar quem? Que vai multiplicar meio, colocar bonitinho aqui, e vai multiplicar quem? Vai multiplicar meio. Multiplicação de fração. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1 vezes 1 vai te dar quanto, profs? Vai te dar 1. 2 vezes 2 vezes 2 te dá quanto? Te dá 8. Ou seja, meio elevado ao cubo ou elevado a 3 te dá 1/8. Simples assim. Entendido? Compreendido? Vamos lá, questão 12. Na 12 nós temos o seguinte, profs. Vamos lá colocar bonitinho para você. Na 12 você tem o seguinte. Você tem meio, né? Meio elevado a quem, professor? A menos 3. Qual é o comando, prof? Já sei qual é o comando. O expoente negativo inverte o quê?
inverte exatamente quem? A base, sim? Profs, que é inverso de 1 sobre 2 ou de meio é exatamente 2 sobre 1. E o denominador 2, perdão, o denominador 1 não precisa aparecer. E aí você vai ter quem aqui, professor? Já sei, 2 elevado a. Lembra que toda mudança tem uma consequência. Quando você inverte a base, se o expoente for negativo, passa a ser positivo e vice-versa, tudo bem? Se a gente inverter a base, troca-se sempre o sinal do expoente. Negativo passa a ser o que, professor? Positivo. E sem medo de ser feliz, você já sabe que 2 ao cubo te dá quanto? Que te dá 8. Você fez na questão 1. Entendido? Compreendido? Vamos lá. Questão 13. Nós temos 3 quartos elevado a quanto? Elevado a menos 2. Professor, qual é o comando? Toda vez que o expoente for o quê, professor? Negativo, inverte. Olha, outra coisa, não é obrigado a inverter não, meu lindo. Não é obrigado a inverter não, minha linda. É só inverter. 3 quartos elevado a menos 2. Nesse caso, a gente vai fazer realmente invertendo, tudo bem? 3 quartos elevado a menos 2, você vai inverter, vai ficar o quê? 4 terços elevado a quanto? A 2. Expoente o quê? Negativo passa a ser positivo. E nesse caso, nós temos 4 terços vezes quem? Vezes 4 terços. Profs, só isso. Simplesmente só isso. 4 vezes 4 te dá 16. 3 vezes 3, com certeza você sabe que é 9. Certinho? Compreendido? Profs, é só isso. Simplesmente só isso. E agora, a gente vai começar a evoluir mais um pouquinho e eu preciso que realmente você evolua na questão 14 da 14 em diante. Eu preciso que você fique atento e fique atenta em cada detalhe que eu vou te ensinar. Tudo bem? Presta atenção, porque eu preciso que realmente você domine tudo isso com maestria no estilo Matemática Prime. Vamos lá por partes. Questão 14, você tem o seguinte, presta atenção no estilo Matemática Prime. Você vai ter 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 significa dizer que você vai multiplicar o 10 exatamente duas vezes e 10 vezes 10 te dá 100. Tudo bem? Entendido? Profs, e aí? O senhor falou no estilo Matemática Prime. Se liga aqui, por favor, e você vai entender. 10 elevado exatamente a 2. É simples assim, ó. Você não vai perder tempo, não. Presta atenção. 10 elevado a 2. Você simplesmente coloca um 1, tudo bem? Quantos zeros tem aqui? Tem exatamente um zero. Então vai ser 2 vezes a quantidade de zero. 2 vezes a quantidade de zero. Ah, professor, quantos zeros vou ter? Ó, eu tenho um zero. Então 2 vezes 1 te dá exatamente 2. Você acrescenta 2 zeros. Entendido? Compreendido? Vamos lá. Na 15 você tem o seguinte. 15, prof, se liga aqui. Você tem 15 não, perdão. Na 15 você vai ter 10 ao cubo. Se liga aqui, você vai entender. Vamos lá por partes. 10 ao cubo vai te dar 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10, com certeza você sabe que é 1000. E aí, profs, no estilo Matemática Prime, se liga aqui no estilo Matemática Prime e aí você evolui, economiza tempo. Vamos lá. Vou colocar bonitinho aqui para você. Vamos lá. Você tem 10 ao cubo. Profs, você coloca 1. Quantos zeros você tem? 1. 3 vezes 1 te dá 3. Então você vai acrescentar 3 zeros. Entendido e compreendido? Profs, vamos lá. Mais uma vez, quer ver? Ó? Questão 16. Você tem 10 à quarta. Significa que você vai multiplicar o 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Vai te dar quanto, profs? Vai te dar exatamente 10.000. Ou simplesmente, vamos lá. 10 elevado a 4. Você vai colocar o 1. Quantos zeros você tem? Você tem exatamente um zero. 4 vezes 1 vai te dar 4. Você vai acrescentar 4 zeros aqui. Profs, tem como explicar mais? Presta atenção, tem sim. Vamos lá, brincar aqui um pouquinho. Aqui é um exemplo. Se eu tenho 100, coloca assim, ó, 100 elevado a 2. Significa dizer que é 100 vezes 100 e 100 vezes 100 vai te dar 10.000. Você concorda comigo? Mas vamos lá, se liga aqui. 100 elevado a 2, você coloca o 1. Profs, quantos zeros nós temos? Nós temos 2 zeros. 2 vezes 2 te dá 4, sim? E aí, simplesmente, você vai colocar 4 zeros. Caramba, profs! Dá pra fazer assim? Dá, meu lindo, pra você não perder tempo. Quer ver, ó? Vamos lá, um outro exemplo. Vou chamar isso aqui de A, não é isso? Exemplo A. Colocar pra você aqui como sendo exemplo A. Profs, é só isso? É, meu lindo, só isso. É só isso, minha linda. Vamos lá. 10 não, 100 elevado ao cubo. O que você vai ter? Vai ser 100 vezes 100
vezes 100, confere? E aí, profs, vamos lá, vai ser 100 incluindo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, professor, é 1.000.000. Sim, profs, é 1.000.000. Não precisa perder tempo fazendo isso não, meu lindo. Faz o seguinte, presta atenção, vamos lá? 100 ao cubo. Coloca o número 1. Observe o seguinte, quantos zeros você tem? 2. 3 vezes 2 te dá 6. O que é que você vai ter? Exatamente 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Profs, é só isso? Simplesmente só isso, meu lindo. Não vai perder tempo, minha linda. É simplesmente fazer no estilo matemática prime. Posso vacilar? Não. Posso pensar em... Ó, não, nem pense, nem cogite em errar isso aí, velho. Porque, profs, porque é muito fácil, tá bom? Pegou a ideia? Anota tudo que eu tô te ensinando, porque isso vai cair na prova. E vamos ver durante o nosso curso todo de matemática aqui, detalhes, tudo bem? E aí não vou perder tempo falando mais isso. Ou quando eu falar, você lembra que eu te falei? Isso aí você vai ter que lembrar, tudo bem? Vamos lá? Na 17, observe na 17, se liga aqui na 17 o que é que você tem. Vamos lá. Na questão 17, você tem 10 elevado a menos 1. E aí, profs, 10 elevado a menos 1, o que que vai acontecer? Expoente negativo, inverte a base. O que que você vai ter? 1 sobre quem, professor? Sobre 10. O denominador dos 10 é 1. Então, você vai ter 1 sobre 10 elevado a 1. Opa, nesse caso vai ficar elevado a 1, né, profs? Inverteu, o sinal que era negativo passa a ser positivo e todo número elevado a 1 é exatamente ele mesmo. E aí, profs, e aí que observe, se eu quisesse deixar esse número em decimal, é simplesmente olhar o seguinte. Profs, quantas casas decimais, perdão, quantos zeros eu tenho no denominador? Só tem um zero. E aí significa dizer que você só vai ter uma casa decimal após a vírgula. E aí você vai ter 0, sempre assim, é 0, profs, eu só vou ter um único número, um único algarismo depois da vírgula. Quem é, professor? Nesse caso, só vai ser o número quem? O número 1. Ou seja, 10 elevado a menos 1 é o mesmo que quem? 1 sobre 10 ou 0,1. Entendido? Compreendido? Vamos lá na 18 para que você entenda mais ainda. Vamos lá. Na 18, colocar bonitinho para você. 18, não ficou legal, né? Vamos lá. 18. Você tem 10 elevado a menos 2. E aí, profs, o que, que vai acontecer? Expoente negativo e inverte a base. Você vai ter 1 sobre quem? 1 sobre 10. Tudo bem? Profs, e aí, vamos lá brincar? 1 sobre 10. O que, é que vai acontecer? 1 sobre 10 elevado a 2. Agora, bem claro, ó. Esse expoente 2 é para o 1, esse expoente 2 é para o 10. E aí você sabe que 1 elevado a 2 vai te dar 1. E aí, profs, é muito simples, como eu te ensinei agora, olha. Olha, presta atenção. 10 elevado a 1, você simplesmente coloca o 1 aqui, tudo bem? Perdão. 10 elevado a 2, me perdoe aí. O que, que você vai fazer? Profs, quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho um único zero, então vai ser 2 vezes 1. Esse 1 é a quantidade de zeros que você tem e vai ter exatamente 2 vezes 1, te dá 2. E aí, profs, vai ser 100. Entendido? Profs, eu não entendi. Vamos lá? Se você tem 1 sobre 10 elevado a 2, é 1 sobre 10 vezes quem? 1 sobre 10. E aí você vai ter o seguinte, vamos lá? 1 vezes 1 vai te dar 1. Coloca aí, por favor, isso aí. 1 vezes 1 vai te dar 1. E 10 vezes 10 vai te dar quanto? Vai te dar 100. Tudo bem? Entendido? Profs, e se eu quisesse deixar em decimal? Observe, é 1 sobre quem? Sobre 100. Como você tem 2 zeros, o 100 tem 2 zeros, significa dizer que você vai ter duas casas decimais após a vírgula. Vamos lá. Vai ficar com 0, como no numerador só tem um único algarismo, você vai ter que colocar quem aqui? O 0 e acrescentar o número quanto? Acrescentar o número 1. Entendido? Compreendido? É só isso, profs. Simplesmente só isso. Vamos lá? 19 e tirar onda comigo. Vamos lá. Nós temos 10 elevado a quanto? A menos 3. E aí, presta atenção aqui. Vamos lá? 10 elevado a menos 3 é o mesmo. Ah, professor, expoente negativo, inverte. Vamos ficar com quem? Com exatamente 1 sobre 10 elevado a quanto? A 3. E aí, profs, 1 ao cubo te dá 1. Pegou a visão já, né? 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que te dá quanto? Que te dá exatamente 1.000. Profs, e agora se eu quero em decimal, se liga aqui.
Se eu quero em decimal, eu tenho 3 zeros, significa dizer que teremos 3 casas decimais após a vírgula, então vai ser 0, alguém. Observe que no numerador só tem um algarismo, eu preciso de 3 casas decimais após a vírgula, e aí você vai acrescentar o zero, você vai ter 0, 0 quem, 0, 0, 1. Pegou a visão? Entendeu? Agora eu quero que você se liga em outro detalhe aqui. Vamos lá, porque eu preciso que você domine isso aqui. Vamos lá? O expoente sendo menos 1, você vai ter uma casa decimal após a vírgula, sim? O expoente sendo menos 2, você vai ter 2 casas decimais após a vírgula. O expoente sendo menos 3, você vai ter 3 casas decimais após a vírgula. Então, esse número se torna pequeno. Pegou a visão? E eu preciso que você entenda cada um desses detalhes, porque esses detalhes vai facilitar a nossa vida. Porque o seu maior problema na prova não é necessariamente o conteúdo em si, a teoria que você precisa saber. Às vezes é a manipulação dos números. E essa manipulação passa-se exatamente por esses detalhes que eu estou te ensinando aqui. Primeiro eu estou fazendo nivelamento de base. Entenda isso é nivelamento de base. Porque quando começar questões, a gente já vai fazer essas aplicações bem diretas. Tudo bem? Entendido? Vamos lá, vamos evoluir, vamos fazer exatamente a nossa última questão dessa aula. É uma aula longa, porém uma aula bem produtiva, porque eu preciso que você domine tudo isso com maestria no estilo Matemática Prime, tudo bem? Eu coloquei uma questão da Mackenzie aqui, e essa questão eu vou te explicar o porquê eu coloquei essa questão aqui. E eu vou... Por que essa questão está aqui, profs? Porque eu vou te ensinar como é que você deve resolver essa questão. Vamos lá. Questão da Mackenzie, você tem uma expressão aqui numérica e nós temos o seguinte, é igual a... Quando você pega esse tipo de questão, a maioria dos alunos querem fazer tudo junto. Não, meu lindo, não, minha linda, não faça isso não. Vou te pedir uma coisa, não faça isso. Por favor. Você vai separar por partes. Numerador, resolva separado, depois denominador. Faça isso, vai facilitar a minha vida e a sua vida, tudo bem? Presta atenção como é que você faz isso. Quando você vai se arrumar, você coloca peça por peça. Concorda comigo? Peça por peça, cada peça no seu lugar. Tudo bem? E outra coisa, quando você vai calçar um sapato, você primeiro calça o sapato e coloca a meia? Não, primeiro você coloca a meia e depois coloca o sapato. A ideia aqui é a mesma, sim? Como assim, professor? Cada peça no seu determinado momento, cada peça exatamente no seu lugar. Vamos lá, você tem um numerador. Quem é o seu numerador? Menos 5, dentro dos parênteses, menos 3 ao quadrado, mais 2 terços elevado a zero. Esse é seu numerador. Quem é o seu denominador? 3 elevado a menos 2, mais 1 quinto, mais meio. Separa comigo, olha, separa numerador. Vamos lá? Numerador, a primeira parcela sua é menos 5 elevado a quem, professor? Elevado a 2. E aí que a gente já evolui. Observe que essa base está negativa, dentro dos parênteses, elevado a 2. 2 é par. E aí você aprendeu comigo, revisou comigo, que toda vez que a base for negativa, dentro dos parênteses, expoente sendo par, o resultado é positivo, você já sabe disso. E 5 ao quadrado não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5, que vai te dar quanto? Que te dá 25. É assim que você faz exatamente esse tipo de questão. Ou seja, mais 25 simplesmente te dá quanto? 25. Tudo bem? Agora presta atenção. Aí você tem esse menos aqui. Esse menos não faz parte da potência. E aí você vai ter exatamente o outro. Assim, colocar aqui para você. 3 elevado a 2. O que é que nós temos aqui? Ah, profs, esse 2 interfere nesse sinal? Não, meu lindo. Não, minha linda. Esse expoente 2 só é do 3. O sinalzinho, deixa ele lá bonitinho, deixa ele lá guardado. Tudo bem? 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é o mesmo que 3 vezes 3, que te dá quanto? 9. Não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. E agora, profs, quem outra? Ah, já sei, nós temos 2 terços elevado a quem? Elevado a zero. Todo número elevado a zero, sendo a base diferente de quem, professor? De zero, o resultado é 1. Profs, então, quem é o seu numerador? Nosso numerador é quem? Colocar bonitinho? 25, mais quem? Mais 9, mais 1. 25 mais 9 mais 1 te dá quanto? 35. Arrumamos o nosso numerador. É assim que você faz, tudo bem? Profs, e o denominador? Vamos lá arrumar o denominador. Esse denominador, ele é muito simples. E aí eu posso fazer direto, porque você tem o seguinte, olha,
3 elevado a menos 2. Vamos lá. Você vai ter 3 elevado a menos 2. O que que você tem aqui? Essa base é o quê? Positiva. Ah, prof, sem problema, não tem problema. O expoente negativo, qual é o comando? Toda vez que a base for o quê? Perdão, toda vez que o expoente for o quê? Negativo, a gente faz o quê? Inverte. Inverte quem, professor? A base. Que o inverso de 3, o denominador dele é 1. Então, nós temos quem, professor? Que inverter vai te dar 1/3. O expoente, que é o quê, professor? Negativo, passa a ser positivo. E aí, simplesmente, 1 elevado a 2 vai te dar 1 e 3 elevado a 2 vai te dar quanto? Vai te dar 9. Sim? Entendido e compreendido? Agora vamos lá continuar o denominador. Vai ser quem aqui pra gente? 1/9. Sim? O denominador vai ser 1/9. Mais quem? Mais 1/5. Beleza? Mais quem, professor? 1/2. Agora evolua junto comigo, presta atenção. Nós temos a adição de frações. E aí, presta atenção. Quem são os divisores de 9? Divisores naturais. É o 1, o 3 e o 9. Os divisores de 5 é o 1 e o 5. Divisores de 2, naturais, tá bom? 1 e o 2. Observe que o maior divisor comum de 9, 5 e 2 é exatamente o número 1. Lembra sempre o seguinte, presta atenção, evoluindo aqui na parte de conjuntos numéricos, para que você entenda. Ou na parte de aritmética também, você pode pensar o seguinte, vamos lá, na parte de aritmética, presta atenção. Toda vez que o maior divisor de um número for o número 1, significa dizer que esses números são primos entre si. Presta atenção para que você entenda. Vamos lá. O número 9, que são divisores naturais de 9. Presta atenção, vamos evoluir. Os divisores naturais de 9 é o 1, é o 3, é o 9. O número 9 não é o número primo. O número 9 não é o número primo. Profs, quem são os números primos? Números primos são números que têm apenas 2 divisores. Presta atenção. 1, 3 e 9 são os divisores de 9, são os divisores naturais. Então significa dizer que o número 9, ele não é primo. Mas vamos lá, quem são os divisores naturais de 5, professor? É o número 1 e o número 5. Professor, o número 5 é o número primo? Sim, porque ele tem apenas 2 divisores naturais. Tudo bem? Quando falar em divisores, lembre sempre assim. Pensou em divisores, lembra que os divisores podem ser inteiros, pode ser os positivos e os negativos. Presta atenção no que eu vou te falar. Divisores inteiros do 5. É o 1, menos 1, 5 e menos 5. Pegou? Esses são divisores inteiros. E divisores naturais é 1 e o 5. Se liga nesses detalhes que você tem que saber. Se cair na sua prova falando de divisores, qual é a sua preocupação? É verificar se são divisores naturais ou se são divisores inteiros. Nesse caso, eu estou trabalhando com divisores naturais, tudo bom? Divisores naturais do número aqui. Divisores naturais do 9. 1, 3 e 9. Do 5, 1 e 5. Então, se o número tem apenas 2 divisores, significa dizer que esse número é primo. Tudo bem? O número 2. Profs, quem são os divisores do número 2? Se liga aqui. O divisor do número 2 é exatamente o 1 e quem? E o 2. Então, significa dizer que o número 2 é um número primo. Mas quando você olhar exatamente o divisor comum do 9, 5 e o 2 é o número 1. E toda vez que o maior divisor de um número for o número 1, significa dizer que esses números são primos entre si. O 9 não é primo, o 5 é primo e o 2 é primo. Mas independente disso, toda vez que afirmar que o maior divisor comum de qualquer número, sim? Se você pegar 2 números e o maior divisor entre eles for o número 1, exatamente, você pode dizer que esses números são primos entre si. Ah, prof, me explica mais, só estou explicando mais ainda. Estou evoluindo um pouquinho a questão porque eu preciso que você entenda mais e mais, tudo bem? Vamos lá. Os divisores de 8, exemplo aqui. Quem são, professor? É o 1, o 2, o 4 e o 8, sim? Divisores naturais. Quando você observar os divisores de 9, é 1, 3 e 9, divisores naturais. É 1, 3 e 9. Então, 9 não é primo, sim? 8, 1, 2, 4 e 8. Professor, os divisores naturais de 8 é 1, o 2, o 4 e o 8. O 9 não é primo e o 8 não é primo. Mas o 9 e 8 são primos entre si, porque o maior divisor é o número 1. E aí, prof, por que o senhor está ensinando isso? Vou te explicar o seguinte, presta atenção. 9, 5 e 2, o maior divisor comum deles é exatamente o 1. E toda vez, exatamente, que o maior divisor dos denominadores for o número 1, o MNC desses divisores é exatamente esse denominador, desculpa aí, desses denominadores é o produto deles, simplesmente assim.
Só isso, prof? Sim. E aí você não precisa fazer aquela fatoração ridícula. Ah, professor, vou fatorar o 2, 5, 9. Não. Se você observar que o maior divisor comum dos denominadores é o número 1, o MMC é o produto desses divisores, tudo bem? Desses denominadores, tudo bem? Vamos lá brincar. 9 vezes 5 vezes 2 te dá quanto? Te dá 90. E aí, profs, vamos lá entender. 90 dividido por 9, você sabe a regrinha, né? Professor, adição de fração, a gente faz um MMC, a regrinha divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 90 por 9 te dá 10, 10 vezes 1 vai te dar exatamente 10, mais 90 dividido por 5 vai te dar 18, confere, 90 dividido por 5 te dá 18, vai te dar 18, vezes 1 vai te dar exatamente 18, sem nenhum problema, mais quem? 90 dividido por 2 te dá quanto? Te dá exatamente 45, vezes 1 te dá 45. Profs, é só isso? Simplesmente só isso. E é aquele tipo de questão que a gente não pode nem imaginar, nem cogitar e nem pensar em errar, tá bom? E aí, profs, vou somar aqui. Quando você somar 10 com 18 com 45, com certeza você sabe que vai dar quanto? 73 sobre quanto? Sobre 90. Profs, é só isso, simplesmente só isso. E aí, profs, nós temos numerador sobre denominador. Profs, quem é o numerador nosso? Já sei, professor, é 35, tudo bem? E o denominador, 73 sobre quanto? Sobre 90. Divisão de fração, divisão de um número inteiro por uma fração. O numerador é 35, o denominador é 73 sobre 90. Qual a regrinha? Conserva o numerador, que é 35, e multiplica pelo inverso do numerador, do denominador, desculpa aí. Conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. 73 sobre 90 vai te dar 90 sobre 73. Em um momento oportuno, eu vou te mostrar o porquê você pode fazer isso e por que você faz isso, tudo bem? Profs, vamos lá brincar? Multiplicação de fração. O denominador do 35 é 1. E aí é só multiplicar. 35 vezes 90 e 73 vezes 1. Ou 1 vezes quem, professor? 73, tá bom? Verificar aqui, bonitinho, 73. Só verificar aqui se eu não errei nenhum cálculo aqui. Que aqui não posso vacilar de forma alguma. Vamos lá, aqui tem um erro, aqui tem um erro. Vamos lá, aqui tem um erro, aqui o erro é aqui, ó. Aqui é o erro, aqui é menos, aqui é menos. Aqui é 25 menos 9, menos, 25 menos 9 mais 1. Aqui é 17, profs. Aqui é 17, meu lindo. Beleza? Agora certinho, certinho. Aqui ficou beleza, tá bom? É assim que a gente faz. Exatamente aqui, fazendo as aulazinhas aqui, a gente aprender aqui, vacilar, não aprender a vacilar. E aqui é 17, profs. O numerador é 17. Agora sim, viu, meu lindo? Eu coloquei ali, coloquei mais, aqui não é mais, profs. É menos. Agora tudo bateu certinho. Não pode vacilar, tá bom? Vamos lá? Então vamos brincar. Aqui é menos 9, tudo bem? Agora deu certinho. Então, mais uma vez, conserva o numerador, que é 17, vezes o denominador. Só que você vai inverter, né? Esse denominador, que vai ficar 90 sobre quem? 73. E aí, profs, já sei, o denominador aqui é 1, multiplicação de fração, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. E aí, profs, e aí fica muito fácil. 17 vezes quem? 17 vezes 90 vai te dar 1.530 e 1 vezes 73 te dá 73, 73. E quando você olhar a sua solução e olhar exatamente as alternativas, só pode ser a alternativa letra C de circunferência. Ok? Certinho? Entendido? Profs, é só isso. Inicialmente, a gente precisa dominar tudo isso com maestria. Primes, chegamos ao final da nossa primeira aula. Eu espero que você tenha entendido, compreendido, já percebeu que eu me empolgo, tá bom? A aula é assim, eu quero que você sinta como se a gente estivesse num colégio, tivesse um cursinho, eu errar aqui, consertar, porque é assim que eu quero que você se sinta acolhido e acolhida aqui dentro da plataforma da Matemática Prime. Mesmo não estando ao vivo com você, não estando exatamente presencialmente com você, eu quero que você sinta que aqui não é uma máquina, aqui é um ser humano que pode errar, consertar erros aqui. É assim que a gente faz as nossas aulas aqui dentro da plataforma, porque eu preciso que você domine tudo isso com maestria. E você observar que mesmo sendo professor, eu posso cometer falhas aqui e consertar as falhas durante o percurso da resolução das questões. Isso pode acontecer exatamente no dia do seu vestibular, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia.
Já estou aguardando você exatamente na nossa próxima aula. E na nossa próxima aula professor, iremos aprender mais ainda. Vamos trabalhar com as propriedades das potências. E aí sim, já começa a evoluir mais ainda. Temos muita coisa para aprender na nossa próxima aula, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mas já estou aguardando você na nossa próxima aula, ok? Valeu, meu Prime. Valeu, minha Prime.